Oi. Sim, eu adoro corrigir prova, galerinha. Eu prefiro fazer questões que eu nunca fiz na minha vida, né? Mas essa prova aqui, humildemente, algumas questões ficaram bem legais, né, cara? E essa aqui não foi Ctrl+C, Ctrl+V. Foram questões que eu fiz, elas são bonitas. Quando estamos trabalhando com ciência, é fundamental termos cuidado com os significados das palavras que usamos. Por exemplo, apesar de os termos injúria, calúnia e difamação parecerem sinônimos, na linguagem técnica usada no direito, elas têm significados diferentes. Calúnia é quando acusamos alguém de um crime sem provas. Difamação é quando acusamos alguém de um ato desonroso. E injúria, quando acusamos a pessoa na presença da mesma. No dia a dia o leigo usa mais ou menos como a mesma coisa, isso, né? Um advogado sabe que são coisas diferentes, ele precisa ter esse conhecimento para defender o cliente dele de uma delas específica ou das três, e ele saber como proceder. Tu vê, né? Eu estou falando sobre o significado das palavras no enunciado. Na física também temos que ter muito cuidado com o linguajar técnico. Em poucas palavras, defina os seguintes conceitos básicos de cinemática. Ou seja, não era para tu escrever o que tu acha que é, era para tu escrever o conceito técnico que nós aprendemos na sala de aula. Corpo extenso é o corpo cujas dimensões não podem ser ignoradas. Nossa. Professor, eu coloquei isso e acrescentei mais alguma coisa. Eu coloquei que ele pode ser estudado detalhadamente. Como era uma vez falado, você dizia no inicial, eu peguei um pouco, só que está praticamente o mesmo significado. Esse vai ser o desafio de interpretação de vocês. Na outra sala, se tu for ver o vídeo de outra sala, eu escrevi completamente diferente. Se tu for ver o vídeo de outra sala, é agora que eu acabei de fazer. Eu não sei, agora na minha mente veio essa resposta aí e eu acabei... Eu acabei então fazendo bem diferente. As palavras são diferentes, a ideia é exatamente a mesma. Tu vai ter que ter a capacidade de ler essa, copiar o teu caderninho, ler a do colega, elas vão ser diferentes, é óbvio, mas tu vai ter que ver se elas dizem a mesma coisa ou não. Nos anos anteriores a galera não consegue fazer isso, eu tenho que ir na carteira, olhar pro cara e perguntar, cara, isso fala a mesma coisa que aquilo? Não, então tá errado, cara. Certo? É porque vocês têm segurança de dar errado pro colega. Se tu errar a correção, tu acha que o dono da prova não vai perceber e não vai vir, professor, erraram. Então, fica tranquilo, faça com leveza e na dúvida, movimento de braço, eu vou até a tua carteira e faço a correção contigo. Mas tu vê, a galera começou a empombar tanto com as respostas aqui na outra turma que eu só consegui chegar até a questão 5. Eu não consegui terminar a prova, corrigir a prova. De tanto que eles ficaram achando cabelo em ovo. Relaxa, gente. Tu vai estar com dificuldade, será ter a resposta correta na mão. Tem a do colega do lado, tu vai olhar para as duas, tu não vai conseguir dizer se está certo ou errado. Tu não é analfabeto funcional, né, cara? Só um cara que lê e não entende que lê teria essa dificuldade. Como vocês sabem ler e entendem o que leem, né? Pelo amor de Deus, vocês vão conseguir, fica tranquilo, eu vou estar contigo, tá? Eu vou fazer contigo, beleza? B. Posição é a distância do móvel, do objeto, do alienígena, do carro, da coisa, do corpo até o referencial. Tu pode ter certeza que tem muita gente que vai dizer posição é a posição do cara em relação ao referencial. Totalmente errado. O cara usou a palavra posição para explicar o que é posição. E eu avisei que isso ia acontecer. Pois não. Eu coloquei a distância até o ponto zero. Ótimo. É a distância até a origem. É a distância até o marco zero. Beleza. Pois é, posição é o local. Como assim local? Não falamos sobre isso, né? É a distância até o referencial. Tá? Então, infelizmente, não. Letra D. Letra C. Movimento. É quando o tempo... Isso. Isso é quando? Uma posição variável. Ao longo do tempo. É ter uma posição variável. E se não tiver ao longo do tempo, né, a resposta do errado? Não. Na verdade, é ter posição variável. Se o cara falar que é ter posição variável, já seria o suficiente, né? Ele está afirmando. Até porque a posição não pode variar se o tempo não passar, né?
o tempo estivesse congelado, porque a posição ia variar. Então é aceitável. É só mais correto, né? Mais completo mostrar que a passagem do tempo está envolvida ali, né? É quando o tempo passa e a posição muda, varia, altera-se. Lá tá diferente se tu for olhar outro vídeo. Eu nunca faço igual duas. Por quê? Porque eu não decorei, tá no meu coração o conceito. Aí na hora que alguém me pergunta, o conceito sai espontaneamente, com sempre algumas alterações de interpretação. Em relação a diferencial. Muita gente colocou isso e é bom que coloque isso, fica mais completo, mas tu concorda que posição, no conceito de posição já estava embutido o referencial? Por isso que é desnecessário. Mas fica mais completo, eu gosto quando eu coloco em relação ao referencial, parabéns. Trajetória. Isso é o conjunto de posições. Isso. Posições assumidas pelo corpo. Porque ao longo de um trajeto. É o conjunto de posições assumidas pelo corpo ao longo do trajeto? Não, coloquei no contexto do estudo. Porque é o conjunto de posições ao longo do trajeto. Tudo bem. Tudo bem. Professor, a linha B e a C você falou que quando o tempo passa a posição muda, mas aí você botou que a posição é a distância. Tipo, ele pode estar na mesma distância para a esquerda, só que depois do tempo pode passar, ele pode estar na mesma distância só que para a direita, só que ele vai ter se mexido. Pois então, é que estás pensando em, tu vê, como tu sempre pensa além, estás pensando em 3 dimensões no plano, né? A gente não estudou movimentos no plano, a gente só estudou movimentos ao longo de uma linha reta. Certo? Tudo bem pra ti? Expliquei? Sim. É isso aí, galera. Outra coisa não? Letra E. Letra E. É referencial. O que é referencial? É o ponto, né? É o ponto escolhido como marco zero, como origem, como ponto inicial para definir as posições. São infinitas. Eu coloquei assim, é um ponto que podemos escolher como referência dentro de uma situação dentro do estudo da cinemática. Pois é, o único problema é que para tu falar o que era referencial, tu usou a palavra referência, fica meio chovendo molhado. Ficou bom, mas vai dar um descontinho de 1 décimozinho por tu ter falado que referencial é o ponto de referência. Saca? É quase como falar que posição é a posição em relação, certo? Então é importante, é o ponto escolhido para medir as posições dos móveis, dos corpos, dos objetos, dos carros, dos alienígenas e tudo mais. Eu fui mais direto, eu coloquei é o ponto zero, ponto inicial. Marco zero, tá certo. É o ponto zero. E se usar posição na B vai estar errado ou vai tirar 0,1? Mas aí é que tá, se tu, aí é que, né, referencial e referência tem uma certa diferença, né, embora uma derive do outro. Agora, posição e posição, não dá pra aceitar, né, que o cara... E outra, galera, vocês lembram que eu falei que isso ia acontecer? Isso é que é o mais legal, esse exercício de humildade. Professor, eu não lembro, então olha o vídeo, tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar, eu fico falando, galera, ó, vocês vão errar nesse ponto, nesse, e acontece. Acontece por quê? Porque não estudou, não estudou de verdade, sabe? E eu já falei, eu tô cego para que nasça mais um daqueles, que já me passou um daqueles, sabe? Aquele que não admite perder um ponto. Ele não admite, ele é tarado, ele vai lá, ele estuda, ele se organiza, ele vê, é só 10, dá raiva, o cara vai corrigir a prova, hoje ele vai errar. E o bicho não erra, 10. Nunca mais me apareceu um desse, cara. Você agora já tá meio frouxo ultimamente, tudo bem. Tem gente que vira 10 na primeira, sou foda, aí começa 3, 4, absurdo, cara. Pô, mas eu sei, vai aparecer. Se bobear esse ano tem, eu tô achando que esse ano vai ter um que vai gabaritar as provas. Questão 2. Imagine que ao sair de casa, o odômetro do carro de seu pai registra 23.452,3 km. Isso é a posição inicial, né? 23.452,3 km. E no relógio digital vê-se 6h55. Ao chegar ao colégio, você verifica que o odômetro indica 23.466,6 quilômetros, enquanto no relógio digital vê-se 7
e 10, sem se preocupar com os algarismos significativos. Determine a velocidade média que o computador de bordo forneceria em km por hora e em metros por segundo, com uma casa decimal. Então, olha só. Velocidade é distância sobre tempo. O que é ΔD final? O que é ΔT final? Eu não vou colocar os números aqui, que vai ficar um número gigante, vai ficar ruim pra caramba de trabalhar. Eu vou fazer a subtração aqui no cantinho, ó. 23.466.6, número da besta embutido ali. Subtrai, dá 3, dá 4, dá 1. Tu vê, mora pertinho do colégio, cara. 14,3 quilômetros. Não se esqueçam, tá, galera? A correção é o momento mais importante de todos. É o momento que tu pode te consertar, né? Por isso que seria importante tu te concentrar ao máximo. Cada vez que tu fala com o colega do lado, tá se perdendo alguma coisa interessante aqui. Então, olha só. ΔT. 7,10 menos 6,55. Todos sabem que é 15 minutos, só que a maioria não sabe por que dá 15, não sabe subtrair isso aí. Ah, tá de sacanagem, professor. Tô dizendo, cara. A galera esquece que quando pega um emprestado aqui, soma 60 aqui. É óbvio, né? 5, pede um emprestado, 1 menos. Ou fazer pela lógica, né, professor? Claro, mas aí que tá. Por que eu vou fazer pela lógica se todos sabem fazer pela lógica? Isso aqui eu tô querendo ensinar coisas que você não sabe. Sacou? Te juro, cara, tu pede uma questão dessa e fale, explique, faça a subtração provando que dá 15. Eu diria, sem querer ofender ninguém, que 50% eu não conseguiria fazer. Porque a galera pega um emprestado aqui e bota 1 aqui. A galera não pensa que é hora. A galera faz como se fosse subtração normal. Então me perdoa se eu ofendi, mas é o que eu queria ensinar. Então, ó, 15 minutos. 15 minutos. Pode botar 15 minutos ali? Um absurdo que eu pedi, hein? Quilômetros por? Como é que passa de minuto para hora? Divide por 60. Se tu fizer a simplificação, dá 1/4 ou 0, se o cara é bom de divisão, ele coloca 0,25 ali e faz a divisão. Mas se o cara é liso, ele bota 1/4, né, meu querido? Porque aí divisão de fração é a primeira, vezes vai ter que multiplicar por 4. Nem dividir teria. Brincadeira, né? O senhor eu dividi por 0,25. Ah, é culpa do professor de matemática. Ele bosta. Divisão de fração é a primeira vezes versus a segunda, galerinha. Eu sou professor de matemática, tá? Por isso que eu estou me xingando. Então, ó, vezes 4. Vezes 4. 3 vezes 4, 12 vai 1. 16 mais 1, 17 vai 1. Meu Deus, como era simples. Velocidade é 57,2 km por hora. Professor, e o algarismo significativo? Não interessava para fazer questão. Eu falava de algarismo significativo para alguém me perguntar depois, professor, o que é algarismo significativo? E eu poder enriquecer a aula. Para falar o que é algarismo significativo, eu vou continuar, vou fazer a continuação. Ele pediu agora em metros por, é só dividir por 3,6. Igual as casas, elimina a vírgula, né? Já fiz tantas vezes a divisão, como na outra sala não deu tempo de terminar, eu vou fazer a divisão aqui. Se sobrar tempo, depois eu faço para vocês, ensino mais uma vez. 15,88888 metros por segundo. Agora vai ficar bom de explicar o que é algarismo significativo. Quantos dígitos tinha a leitura do odômetro? 6. Porém, quando eu subtraí uma distância da outra, eu obtive um número com quantos dígitos? Eu sei quem é que vem depois do 3? Tu concorda que pode ser 1? Concorda que pode ser 9? Pode. Pode estar quase para girar o odômetro. Se o teu pai andasse mais um centímetrozinho, ia girar. Uf. Tudo bem com vocês? Eu sei que o número vem depois do 3? Quando eu fiz o tempo, quantos dígitos tinha a leitura do tempo? Ó, 2. Eu sei quem é que está depois do 5 ali? Será que é 0? Pode ser, mas pode ser 1, pode ser 9. Se eu fiz os cálculos usando 3 algarismos numa e 2 algarismos no de baixo, de precisão, esse cara tem 3 algarismos, né? Mas a leitura do tempo só tinha 2 algarismos de precisão. Aquele 8 ali é duvidoso. Eu não sei se aquele 8 é verdadeiro. Então a maneira correta de representar na ciência seria 16 metros por segundo aqui. E aqui a maneira correta seria 57 km por hora. Arredondando para baixo aqui, né? Certo? E arredondando para cima aqui, 16.
Porque eu não sei se aquela próxima casa é verdadeira ou não. Ela é lixo, se for pensar. Porque eu não tenho a precisão dos instrumentos para garantir aquelas casas. Então, algarismos significativos é o número de algarismos que tem significado. Então, tu vê, ó, 8, 8, 8, 8. Se eu estou com dúvida naquele 8 ali, esse 8 faz algum sentido? É lixo total. Por isso mesmo eu pedi com apenas uma casa decimal, né? O correto seria o cara responder 15,9, né? Ele teria que arredondar para cima. Como eu não sou chato, eu vou aceitar o 15,8. 15,9 eu também aceito, tá? Mas 15,8, apesar de, né, ter um detalhezinho ali, dá para aceitar. Vou falar. Metros por segundo. Ah, detalhe, galerinha. Eu não tinha falado, a primeira questão, ela vale 1,5. E então quer dizer que cada um dos itens vale 0,3. Apesar de eu ter pedido para vocês colocarem a nota parcial aqui, ó, muita gente não fez isso, complicando a própria vida e a vida do colega que vai recorrigir. Então eu peço mais uma vez. Se o cara acertou 3 itens, tu vai dar certo, errado, certo, errado. Acertou 3 itens, 3 vezes 3, 9. Tu vem aqui e bota 0, para o colega saber quanto que ele ganhou em cada questão. Eu não estou pedindo muito, gente. Só que se na terceira correção do ano isso continuar sem acontecer, eu vou supor que vocês estão imaturos para corrigir e vou cancelar o bônus de correção. Todo mundo sai perdendo, eu e vocês. Certo? Então fica ligado, obedeçam. Obedeçam. Não é um pedido, é uma ordem simples. Botem o parcial aqui, no canto direito superior do número. Bem simples. Essa questão vale 1,5. Como essa parte é a parte mais delicada, vamos dar 1 ponto para quem chegou até aqui. Certo? E aí fez a divisão, não deu zebra, mais meio ponto aqui. Acertou tudo, tu vem aqui e bota 1,5. Mas, se o cara fez o ΔD e o ΔT certinho, só errou na hora de fazer a divisão, vamos dar 0,5 pro cara. O cara fez o final menos inicial. Professor, o cara acertou o da distância, mas errou o do tempo. Vamos dar 0,25. Vamos dar 0,25. Vamos de novo. Vale 1 ponto para quem chegar até aqui, mais meio ponto para quem chegar aqui. 1,5. Tranquilo? Anotasse aí no ladinho, que nem eu fiz, ó. 1,5. Porém, vamos supor que o colega chegou a esse dado aqui, ó. Certo? Então vamos dar 0,25 para ele. Vamos supor que ele fez o tempo. Vamos dar 0,25. Quer dizer que se ele fez isso e isso, vamos dar meio ponto pro cara. Porque ele errou foi na divisão. Tá claro agora? Isso aí. Nada, cara. Questão 3. Questão 3 é isso? É. Quando viajamos para um novo lugar e entramos em contato com uma nova cultura, foi o que eu escrevi. Sempre saímos transformados de certa forma. É porque as próximas vai ser tudo Ctrl+C, Ctrl+V, né, cara? Não tem tempo de ficar digitando questãozinha. Pô. O vestibular tem 1000 questões e nada se copia, nada se cria, tudo se copia. Por que eu vou ficar criando questão, né? Não tenho tempo para isso. Mal tempo tem de ir no banheiro, pô. Não fazer questão. Muitos, com uma nova cultura, saímos transformados de certa forma. É verdade. Muitos aventureiros, por isso que eu te recomendei o intercâmbio. Muitos aventureiros gostam de conhecer o mundo em cima de 2 rodas. Suponha que em um determinado trecho acidentado de uma estrada, um motociclista tenha percorrido 180 km com velocidade média de 22,5 km por hora. Coitado, coitado. É enduro, a galera gosta de lama, essas coisas. Determine o tempo gasto nesse trecho em horas. Cara, essa questão já era ridícula. Né? Enquanto aquela ali era legalzinha, a letra A número 1 era desafiadorazinha, essa número 3 é super idiota. Porque olha só, questão 3, o cara deu a distância, né? E tem gente que insiste em não anotar os dados. Deu a velocidade e pediu o... Meu Deus! Isso aí é lá do fundamental ainda. ΔD sobre ΔT, 22,5, 180, ΔT. Multiplica ambos os lados por ΔT. Divide ambos os lados por 22,5. Quem é ninja já pode fazer o passo direto. 8. Isso, 8. 8 horas. Essa questão valia 1,5. Vamos dar 1 ponto para quem fez isso. Foi criativo. Isso vai te
vou aceitar. Olha, claro, o amigo, olha só que ideia criativa. É assim, cara, o brasileiro é assim, é raçudo, orgulhoso. Eu, professor, não fiz assim. Eu fui somando 22,5 km a cada hora, e eu sabia que cada vez que eu somava um desses dava 1 hora, até chegar nos 180. Olha que maneira criativa. Pode ter certeza que pro leigo é muito mais fácil fazer isso que tu fez. Só que cuidado, tu não pode continuar fazendo isso, porque uma hora vai ter uma questão que vai precisar do conceito de velocidade. E aí, se tu não usar essa formuleta em outros momentos, vai te prejudicar. Mas tá aceito, garoto. Parabéns, muito legal. Então tu vê, ó, não é obrigatório ter exatamente essa conta. Tem outras formas de chegar no 180 que não vão ser por cola. Certo? Parabéns, garoto. Ótimo comentário. Questão 3, letra B. Como é que passa de hora para minuto? Ah, é, divide. Então vai dar 0, alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, passou 1 hora, olha que rápido. Sabe por que, galera, muitos dividiram? Porque no trabalho era o contrário. Eu tinha em segundos a resposta, pedi em minutos e em horas. Tu decorou, tu não pensou. Fosse fazer que nem no trabalho, creu. Galera, tem que ler, tem que pensar. Tu não imagina o computador ninja que está aprisionado nessa caixa craniana, cara. Bota ele para funcionar. E aí dá raiva porque o cara disse que 8 horas tem 0, alguns minutos. Eu multipliquei? Claro, é óbvio. Eu fui somando 60. Então, ó, 6 vezes 8, 48 com 0, pela madrugada. O que me espanta é o cara ter escrito 0, alguma coisa e não ter enxergado o absurdo que está escrito na prova. Que 8 horas são 0, alguns minutos. Ó, passou 8 horas. Eu, pra virar em minuto, eu primeiro comecei com segundo e depois eu virei em minuto, porque eu não lembrava. Não tem problema nenhum. Fizesse primeiro, transformasse em metro, transformasse em metros por segundo. Eu primeiro fiz em horas, aí em horas eu transformei para segundo. Ah, tudo bem. Beleza. Isso é independente, né, galera? Isso é independente, criativo. É assim que o ser humano processa. Ele não acha a saída inicial, ele busca um atalho. Porra, que ninja, tu foi lá, tu voltou, ninja. Letra C. Multiplica por 60. 6 vezes 8, 48. Vai 4, 24, com 1, 4, 28. 28.800 segundos, mais 0,25. Se você multiplicasse, por exemplo, 8 vezes 100. É 3.600, não é 60 mais 60. É 60 vezes 60. 3.600. Foi o que a colega fez. Ela multiplicou por 3.600, depois dividiu por 60. 1,5 valia a questão, tá vendo? 1 para a parte mais elaboradinha, meio para as duas partes bobinhas. Na próxima vez que eu te falar que a matéria do trabalho é igual à da prova, é igual, mas não é assim de chegar e não pensar, né? Sair fazendo, cara, isso não pode. Se a pessoa citar o 8, só que na hora de fazer a conta de minutos, segundos, desconta alguma coisa? Vou repetir, 1 ponto para isso, 0,25, 0,25. Se ele errou, claro que desconta. Questão 4. Dados os vetores, determine graficamente com o auxílio de uma régua. Resumindo, tá tudo torto, já vai perder meia questão. Sim, é isso que eu digo. Régua pra mim é uma coisa que deixa o traço reto. Eu mesmo falei, né? Usa o que der, dobra a partezinha da folha e usa. Pede pro colega, é inteligente também. O senhor pode pegar uma régua? Pois não. É, tudo torto é menos 0,5. Isso, considerando que o resto ficou tudo perfeito, né? Ele acertou tudo, mas tá tudo torto o desenho. Sim, tá horrível, não usou régua. Vamos tirar metade da questão. A questão só Outra. ou a questão toda? A questão como um todo vai cair pela metade. O cara acertou tudo, mas não tá com régua, tá tudo mal feito, mal acabado com a mão. Então valia quanto? 1,5, vai ganhar só 0,35, certo? Outra. Pedir para usar régua. Então tu podia pegar a régua, ver mais ou menos o tamanho do vetor. Eu não quero que tu seja preciso nos milímetros. Tu não vai precisar pegar a tua régua e medir os milímetros. Só de bater o olho tu vê se está muito exagerado, né? Se está muito diferente. Se for muito discrepante, tipo, tá o dobro do vetor. Ou tá a metade do vetor. Ou todos os vetores têm o tamanho igual, sendo que na prova não tinha o tamanho igual. Também vai ter o mesmo desconto. Metade da questão o cara vai perder. E vamos ver como é que era. A mais B. Era só pegar o vetor A. Vetor B era mais ou menos a metade, bundinha na cabecinha. Pô, cara, tá vendo porque eu tô sendo duro na correção? Porque era ridículo. Se tu não consegue fazer isso, tu não vai conseguir nem trabalhar de nada na vida. Não tem profissão que seja mais fácil que isso.
fazer setinhas idiotas. Não tem. Tá? Então é por isso que eu estou sendo duro contigo. Porque não conseguir fazer isso na tua idade é um péssimo sinal para o futuro. Eu meio que ignorei o tamanho das setas. Eu peguei e fiz no... Régua estava escrito ali. Então tem que... Se, por exemplo, deve ter feito algo desse tipo assim, né? Ó, o cara que fez, por exemplo, vetores do mesmo tamanho, ele vai ganhar só a metade. Porque ele não está obedecendo o vetor, tem módulo, cara. Tem que obedecer o módulo. E, pô, por que eu pedi para usar régua? Porque eu sou retardado. Talvez, eu acho que eu confundi bundinha, só que os vetores da mesmo. Claro, mas é claro, galera, nós aprendemos que tinham duas técnicas. O cara que fizer bundinha com bundinha, pontilhada paralela e desenhar o resultante, pô, ensinei isso. Obrigação do aluno corretor saber Os disso. dois sem problema. Perdeu um pouquinho de tempo, não tem problema. Se é uma seta continental, tipo, uma reta continental, ela vai ser uma diferença. Não, mas qual é a diferença da seta para mais lá no fundo e mais no início? Se é uma coisa que tipo, vai reto da vizinha. Matar uma pessoa. O perigo é matar uma pessoa. Sabe como é que o engenheiro que projetou esse prédio fez? Ele projetou as forças usando setas, vetores. Se no desenho técnico dele ele erra o tamanho de um vetor, ele está errando a intensidade da força que ele está prevendo sobre o prédio. O prédio pode cair e matar as pessoas. Fazer um vetor de um tamanho certo, no caso de um engenheiro, é a diferença entre a vida e a morte das pessoas que vão usar a coisa que tu projetou usando vetores. E tem muitos casos, cara. Do engenheiro ser um bosta do engenheiro, não sabe nada de estrutura e de vetor e mata as pessoas. Teve uma região esses dias aí. Teve um cabeça de bagre na região, que tirou as vigas. Essas vigas idiotas, não precisa da viga, vamos tirar, vamos deixar um salão bem grandão. Caiu o prédio. Sabe? Incompetente. Não deve ter aprendido decomposição de vetor. Eu botei o B ali embaixo, mas com a cabeça na primeira. Pra baixo, aqui? Não, do outro lado. Assim? Não, lá do outro lado. Aqui? É, Tipo assim? não. Aí ela fez Assim, mas a cabecinha... Desenho do caderno. Assim, Tu fez B mais A, né? Tu fez B mais A. Coincidentemente deu igual, né? O vetor resultante, concorda comigo? Coincidentemente deu igual. Pegasse o B e depois botasse o A. Temos que dar uma descontadinha, porque nem sempre a soma no sentido oposto vai dar igual. Certo? Se o vetor fosse negativo ali, já daria problema. Certo? Eu acredito, na verdade, cara, assim, ó, dá pra considerar. Dá pra considerar. Nessa vez ainda dá pra considerar. Certo? Mas tu vê que teve um pouco de sorte, ó. Deu certinho, né? Tá, vai descontar? Não, vou considerar. Pois é, isso é uma outra pergunta que fizeram. Eu, quando faço as minhas questões, eu gosto de nomear, né? Mas eu não vou obrigar a nomear. Que nem no trabalho eu não obriguei, eu não vou obrigar. Certo? É que é melhor, cara. Aí é que tá, olha só. Olha como é delicado. Olha como é delicado. Olha como a minha situação é delicada, cara. Eu fico doido. Eu acabei de dar uma afrouxada na correção e teve gente que não gostou. Porque ele fez certo. E ele tá certo. Se eu fui perfeito, eu quero que cobre o perfeito, porra. Eu quero que o cara que não foi perfeito se arrombe. Porque nós estamos na selva de pedra. Temos que nos salvar o outro. Peraí, depois ele que se vire, cara. Eu não vou sustentar a família do cara. Tu vê como é delicado, como é ruim de satisfazer a todos, né? Nessa eu não vou fazer isso. Mas na próxima eu juro que eu aperto pra perfeição. Aí eu vou começar a descontar tudo, eu juro. Pra que todos fiquem satisfeitos. Beleza? Tudo bom. Então vamos lá. A menos B. A menos B. Cara, tu viu que ridículo que vai ser corrigir isso? É só bater o olho, ó. Pão, tom, próxima, vai dando blum, blum. Ou, errou, próxima. Não precisa. Outra, cara, se tu errar, não te esquece, cara. Não vais matar ninguém. O colega tem a obrigação de olhar a prova e descobrir o erro. É por isso que eu faço esse exercício. Porque antigamente, quando eu não fazia isso, eu entregava a prova pro cara e ele olhava e nunca mais mexia na prova. Agora nunca mais meu aluno fez isso. Ele pega a prova e ele fica, deixa eu ver, ele revisa tudo. Se ele tiver alguma coisa na cabeça, né? Porque tem gente que não olha, o colega corrige tudo errado e reprova de tanto. Como é que é? Faltou alguma seta? Ah, do verde.
que tem? Ah, e se faltar seta de verde? Não é obrigado a nomear. E se faltar seta? Se faltar seta, pelo amor de Deus, tá errado? Como assim, gente? Falta uma seta e tu quer que eu dê certo? Não! É assim a solução, se não fosse errado. Oh, meu Deus! Outra, pontilhada. O cara faz uma pontilhada que dá errado de uma vez. Onde é que eu saí pontilhada, não teve pontilhada? Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Ô, galerinha, não reclama tanto. Vamos deixar fluir, vamos deixar fluir. Meu Deus do céu, que Deus proteja você, galerinha. Letra C. Eu não fiz seta, professor. Ai, meu Deus. A mais B mais C. A mais B mais C. Ó, não fez o resultante. Dá errado. Sem piedade, ele não merece. Ele não estudou. Por que eu daria ponto? Pelo amor de Deus. Era isto que eu estava querendo o tempo todo. Só. Não botei o nome, professor. Tudo bem. Pois não. Errei, ó. Errei. Essa é a letra D. Essa é a letra D. Essa é a letra D. Eu errei. Só mais um segundo. Letra C. Menos A, menos B. Menos A, menos B. Olha que fácil vai ser corrigir a B e a C. O vetor resultante tem todo o mesmo tamanho. Só que são assim os vetores, ó. Só muda para onde ele aponta. Todos têm o mesmo tamanho. A, B e C vai ser instantâneo de corrigir. Olha como a figura da D é clássica. Tu bate o olho e tu vê, pô, tá certo. Se tiver uma coisa errada aqui, vai saltar nos olhos. Letra E. A menos B menos C. A menos B. Esse menos C é onde a galera mais erra. É muito comum o cara se distrair e fazer o menos C assim, ó. E não pro sentido oposto da seta. Então, tá ali. Os desenhos são muito característicos. Vai ficar fácil de ver. 1,5 quer dizer que cada letra vale 0,3. Porque 1,5 dividido para 5 dá 0,3. Porque 15 por 5 é 3. Show de bola. Questão 5. Mais uma questãozinha que era light. Só dá uma treinadinha. Decompõe os vetores gráfica e algebricamente. Então tem que ter desenho, hein, meu? X e Y. Vetor F igual a 64 newtons. Pontilhada paralela. Fx. Pontilhada paralela. Fy. O ângulo era de 30 graus. Professor, não fez a cabeça do vetor. Então ele não fez o vetor. Já vai perder 1/10 para cada vetor. Valia 2/10 os vetorzinhos desenhados. Ó. Certo? E mais 0,8 as contas. Valia quanto, professor? Já vou repetir. Fx é F vezes cosseno de 30. Fx é 64 vezes raiz de 3 sobre 2. Fx é 32 raiz de 3 newtons. Fy é igual. Vale 0,4 essa conta. Sem ângulo? Seno de 30. Fy é igual a 64. 1 sobre 2, o 0,5 dá no mesmo. Fy é igual a 32 newtons. A falta da unidade perde 1/10. Se eu tiver colocado newton, ó, perde 1/10 como combinado. Tu entendeu? Vale 0,1 desenho, 0,1 outro desenho, 0,4 a conta com a unidade, 0,4 a conta com a unidade. Bem simples. Se eu desenhar certo, só as pontas, não tudo. Só aquelas pontinhas. Só a pontilhada, mas sem a cabecinha do vetor. Tudo bem, mas é isso, né? Pontilhada e a cabecinha ali. É isso que define o vetor. Muito bem. Letra B. Essa foi a letra A, letra B. Eixo Y, eixo X, o vetor de 60 graus, um vetor com 60 graus com eixo Y, uma velocidade pontilhada paralela, desenha o componente Vx. Pontilhada paralela, desenha o componente Vy. Já ganhou quanto?
Já ganhou 0,2. Vx é igual a V vezes sem ângulo seno de 60. Vx é igual a 243 vezes raiz de 3 sobre 2. Vx é igual a 121,5 raiz de 3 metros por segundo. O outro vai dar a mesma resposta sem raiz que nem acontecia. Pois não. Não, ó, bacana o colega falou. Em vez de ele colocar Vx, ele colocou Fx. Foi uma distração que não teve influência, digamos, né? Vai ter influência no segundo ano quando tem um monte de vetor. Aí se tu não colocar nome, tu não vai saber quem é quem. Mas dá pra aceitar, não vai ter desconto. Só uma gotinha, Vy é igual a V cosseno de 60, Vy é igual, pois não. Eu achei no vídeo da internet que o cara falava que era, por exemplo, a quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2 vezes a vezes. É que tu tava olhando triângulos, não era vetores, né? Não, não sei, eu botei esse conceito. Pois é, mas aí é que tá, olha que perigo. Eu mesmo disse, se tu for olhar lá depois, tu vai ver o seguinte, ó. Galera, essa lei dos cossenos eu vou deduzir pra vocês na matemática, eu falei. Só que na matemática esse sinal vai ser menos. Eu cheguei a fazer esse comentário. É que tava vendo a lei dos cossenos para triângulos, não para vetores. Certo? Quanto tempo eu tenho? Yeah! Questão 6. Determine o módulo do vetor resultante em cada caso, desenhando o vetor resultante. Desenhando o vetor resultante. Esse era o desenhozinho. Olha o desenho que eu queria. Pontilhada paralela. Desenho o vetor resultante. Já ganhou pontinho. É só isso? Não era só isso, tem a conta, né? Determine o módulo. Ó, essa questão valia 2 pontos, então vamos dar 0,2 pelo desenho. Agora já dou um detalhe, hein? Sabe qual? 0,2 décimos. 0,2 pontos. É A e B. Um ponto cada um. Ponto A, um ponto B. Galera, olha só. Sabe qual vai ser o maior erro da galera? Fazer uma pontilhada assim, ó. Errado. Perdeu os 2 décimos. Porque a gente cansou de falar sobre isso. Então, beleza. Cálculo. Ahá, agora eu quero ver o cálculo. R ao quadrado é igual a V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno do ângulo alfa. Ótimo. R ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado, 2,5 ao quadrado, 2 vezes 1,5 vezes 2,5, vezes o cosseno de 60. Como é complicado botar número no lugar da letra, né? É um serviço realmente terrível esse, né? Como a vida é ruim, terrível, complexo. 0,2 desenho, 0,8 cálculo. Se o cara já fez 15 vezes 15, sabe que é 225, ele sabe que é 2,25. 1,5 ao quadrado. E se ele sabe multiplicar, ele faz um netinho. 25 vezes 25, alguém lembra quanto é que é? Então vai dar 6,25. Esse era o objetivo, entendeu? Colocar um número fácil pra ti, que teu coração acha que é difícil só por causa da vírgula. O cara que não entendeu matemática básica, né, ele não sabe que a vírgula é inútil, que ela não muda nada na nossa vida. O 2 multiplicado por cosseno de 60 dá 1. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso que se eu não usar não muda nada. 1,5 vezes um outro número é o número mais metade dele. É, né? É 2,50 mais 1,25. 3,75. Tu entendeu o que eu digo, cara? Tu entendeu? Vezes 1,5. O que é vezes 1,5? É 1 mais meio. Tu pega o número mais metade dele. Pra tu ver que nem multiplicar, se o cara tem um passado bonito na matemática, ele não faz conta. Ele vai, tá, lembrei, tu fala 15 vezes 15, famoso. 25 vezes 25, tudo. Tu vê, cara. Aí ele pensa em dinheiro depois. 3 pila, 9 pila, 11 pila. 11 pila, 12 pila e 25 centavos. Cara, pô, é gostoso, é o teu recreio, cara. Você tá entendendo?
A galera, ó, física. É mentira, pai. É preguiça mental. R é igual raiz de 12,25. Putz! 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. É 3, alguma coisa. Termina em 5. Tem que terminar em 5. Se for exata, só pode ser o 3,5. Multiplique e é. Vamos dar uma descontada, né? Vamos tirar 2 décimos. 0,6 para quem chegou aqui. 0 mais 0,2, né? E dá 0,8 para quem chegou no número. Tirar 2 décimos. 6, letra B. Quanto tempo? Quanto? É. Letra B. Deixa eu ver. 300, 400, 500. Concorda? Pontilhada paralela, 500. Acabou. Tu lembra, né? 3, 4, 5, né? Lembra? E aí, pai? Hã? Pega no pé, pai. Meu filhinho chegou com 7,5 em matemática, né? Esses dias. Aí eu peguei no pé, mas não peguei no pé brabo. Peguei no pé da gozação. E aí, 75%, eu chamava ele de 75%. E aí, 75%. Né? E eu falei pra ele, bicho, pra mim nota é 9 ou 10. E aí, me mostra o que ele errou. E aí umas coisas certas que ele ficou inseguro e apagou. Não, mas papai, é que eu faltei um dia. E daí que tu faltou um dia, a responsabilidade é tua. Não é que a professora... Não, tu não me vem com essa história de professora. A culpada é a professora. Pelo amor de Deus. Né? Pô, tu vê que loucura. Eu gostei, né? Só falei pra ele, não fala que teu pai é professor de matemática. Não fala no colégio que eu não quero passar vergonha. Claro que o cara podia ter feito um Pitágoras, né, galera? 300 ao quadrado, 400 ao quadrado. 3 vezes 3, 9 com 4 zeros. 4 vezes 4, com 4 zeros. 2 zeros de cada número. É a raiz de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Raiz de 25, 5. Raiz com 4 zeros, 2 zeros. Quem botou isso? Errou. Eu contei o número. Eu botei o zero, eu botei 5. Como? Eu contei o número. Deixei só. Ó, galerinha, vou repetir. Só vamos aceitar 0,2 para quem fez esse desenho e 0,8 para quem chegou em 500. 5 milhões, qualquer outro número, não é verdade, é 500. Beleza? Tá claro agora, né? Vale 1 ponto cada uma. 0,2 o desenho, 0,8 a conta. Como não precisa nomear?